Olá! Nessa aula eu vou apresentar para vocês sobre os boleadores. Boleadores são as ferramentas que eu utilizo para fazer o pontilhado nas mandalas, tá? Muitas pessoas me perguntam como é que você consegue fazer esse pontilhismo com os círculos tão bem definidos. Então eu vou mostrar para vocês aqui algumas das alternativas e todos esses boleadores eu uso bastante. Não existe um que eu tenha uma preferência maior. Para cada uma das manobras que eu utilizo, ou para cada um dos desenhos que eu vou utilizar, em algum momento eu utilizo um ou outro boleador. Isso depende do momento. E eu vou apresentar para vocês todos os que eu uso até hoje. Existem aqui o pinta-bolinhas. Pinta-bolinhas são essas estrelinhas aqui, ó, que nós encontramos também em loja de artesanato, e elas vêm em dois tamanhos. Elas vêm primeiro nos tamanhos menores, tá? Cada pontinha dessa tem um diâmetro diferente. E cada uma delas é que vocês não vão conseguir enxergar aqui na tela, mas existe uma numeração. Uma numeração que ela é crescente. Então, existe do número 1 até o número 4 e do número 5 até o número 8. O que isso indica? A ponta do boleador. Então, cada uma dessas pontinhas tem um diâmetro diferente. A forma de utilização é simples. A gente mergulha a ponta do pinta-bolinhas na tinta e sai fazendo o pontilhado. Na aula prática eu vou mostrar para vocês. Isso daqui é muito fácil de encontrar em lojas de artesanato e a vantagem é que se por alguma razão você perder um ou perder outro, eles fazem a venda separadamente. Existe a venda com o joguinho, que vem com os dois, e existe a venda individual também, tá? Existe esse outro boleador aqui, que é o boleador de biscuit. Também é encontrado facilmente em lojas de artesanato, em lojas pela internet também você encontra esse kit com facilidade. E aí eles também têm um diâmetro diferente, cada um desses pontinhos aqui, ó, corresponde a um diâmetro diferente na hora de fazer o pontilhado, tá? Eu utilizo bastante, gosto de utilizar porque ele remete a uma sensação de caneta, então eu me sinto muito íntima em fazer o pontilhado segurando o boleador dessa forma. Mas no decorrer do curso eu vou mostrar para vocês como que eu faço a utilização individual de cada um deles. E existe o meu queridinho kit de boleadores acrílicos. O que é o boleador acrílico? Esses boleadores coloridos e de diâmetros diferentes aqui, ó. A diferença deles em comparação ao pinta-bolinhas e ao boleador de biscuit, como eu mostrei para vocês, é que ele tem um formato achatado, um formato muito semelhante a um carimbo, olha só. Então aqui eu também mergulho na tinta e aqui esses círculos eles saem muito melhor definidos. Geralmente nesse kit, ele vem um kit composto de vários tamanhos, tá? Como vocês podem ver aqui. E eles têm um formato circular muito bem definido. Em que momento que eu não utilizo esse boleador? Eu não utilizo quando eu vou fazer um pontilhado em degradê, porque ele tem uma perda de tinta e perde a qualidade do círculo. Eu vou apresentar isso para vocês no nosso módulo de aula prática. Mas eu gosto muito desses boleadores. Esses, o contrário dos demais, a gente não encontra com facilidade em loja de artesanato. Esse kit eu precisei importar. Eu conheci uma pessoa que trabalhava com a importação desse material e eu importei. Não é um produto muito barato, mas existem algumas pessoas que trabalham com isso. Uma recomendação que eu daria para vocês, caso vocês se interessem em comprar esse produto, tá em torno de 80 a 120 reais esse kit, e vocês encontram geralmente em lojas virtuais como na Elo 7, por exemplo. Lá o fornecedor também trabalha com esse material. E além desse kit de boleadores semelhante a carimbos com diâmetros diferentes, ele vem com esse boleador adicional aqui, ó, que ele tem um diâmetro em uma ponta e um diâmetro um pouquinho maior em outra. É semelhante ao boleador de biscuit, esses que eu mostrei para vocês, só que ele tem um tamanho diferenciado. Então também é mais uma ferramenta que eu utilizo bastante. Não tem uma preferência, não existe aquele que eu uso
com uma frequência maior, existem propósitos, né? Os ideais. Então, dependendo do modelo que eu quero produzir a minha mandala, se é uma coisa mais simétrica, eu utilizo esses boleadores acrílicos que me dão um círculo mais perfeito. E se eu quero uma coisa mais orgânica, eu utilizo dos outros. Se eu quiser fazer algum formato em degradê, eu também utilizo os outros boleadores, ou o pinta-bolinha, ou esse pinta-bolinha utilizado para fazer utilização de biscuit. Vendo essa aula, eu imagino que vocês não tenham, talvez algumas pessoas nunca tenham trabalhado com pontilhismo e não tenham sequer a ideia de como começar esse tipo de trabalho. Então eu vou contar a dica do que eu fazia quando eu comecei a pintar. Conhece esse objeto aqui, mais conhecido como pincel? Então, ele tem uma ponta generosa, uma ponta arredondada. Então, eu utilizo também essas pontinhas para fazer pontilhados. Às vezes, eu quero até encontrar um diâmetro de um boleador que eu não encontro em nenhum deles. Eu utilizo o verso do pincel. O mesmo se aplica para versos de caneta. Se a caneta tiver um formato arredondado na ponta, você pode usar a ponta de lápis. Existem alguns lápis que já vêm com uma borracha projetada, e essa borracha tem um formato bem definido também. Você pode utilizar como um boleador, ou seja, não existe desculpa para não começar. Agora é mãos à obra e até a próxima aula.